Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de Neurofisiologia e Cinema, onde a arte e a ciência andam juntas. Hoje vamos mergulhar no universo cinematográfico peculiar e instigante de Pobres Criaturas. Essa obra nos apresenta uma narrativa ousada que nos permite explorar conceitos cruciais da neurociência, da medicina e da filosofia. O filme, lançado em 2023, dirigido por Yorgos Lanthimos e baseado no livro homônimo de Alasdair Gray, é envolto de ficção científica, romance, drama e traz grandes referências ao clássico Frankenstein. No longa-metragem, conhecemos um cientista, médico, anatomista e professor que segue os passos de seu pai, realizando diversos experimentos ousados e bastante controversos. Pobres Criaturas nos leva a questionar os limites da manipulação da vida, da ciência e do próprio corpo humano. E para isso, partimos de um evento central, um transplante cerebral bastante inusitado, no qual uma mulher suicida cujo corpo ainda nem chegou a esfriar, recebe o cérebro da criança natimorta que estava em sua barriga. Por enquanto, ainda sem considerar a loucura de usar uma criança não nascida como doadora, a cirurgia aqui realizada nos leva a uma questão fundamental na medicina atual. Quão viável é o transplante cerebral completo na realidade? Até hoje, a anastomose somática encefálica, ou seja, a conexão artificial de um corpo somático a um encéfalo, nunca foi bem sucedida em gerar um organismo vivo. No entanto, o neurocirurgião Sérgio Canavero, em seu artigo Whole Brain Transplantation in Man, Technically Feasible, como o próprio nome diz, argumenta que, teoricamente, com os avanços tecnológicos e o investimento adequado, esse procedimento poderia sim se tornar uma realidade no futuro. Porém, Canavero também identifica diversos desafios técnicos cruciais nesse processo, como a dificuldade de extrair o encéfalo preservado, a ressutura de vasos sanguíneos e nervos cranianos, a reconexão da medula espinhal e a proteção do cérebro durante esse procedimento extremamente invasivo. A possibilidade de rejeição imunológica também é um obstáculo muito significativo aqui. Portanto, se tentarmos uma reaproximação à realidade, seria necessário um doador extremamente semelhante ao receptor, idealmente um clone, para que o órgão não fosse visto pelo organismo como um corpo estranho e também pensando do ponto de vista físico, de remendar essas estruturas. Até porque, se nem em humanos compatíveis o transplante cerebral é possível, quem dirá a tentativa de conectar o encéfalo de uma criança ao corpo de um adulto, visto que os tamanhos diferentes impossibilitariam a anastomose dos vasos sanguíneos e neurônios, ou então o encaixe ideal do encéfalo na dura mater e no crânio. Mais inviável ainda seria a cirurgia feita no marido da antiga vida de Bela, que recebeu o encéfalo de uma cabra, e ainda por cima adquiriu o comportamento desse animal. A narrativa de Pobres Criaturas também nos faz refletir sobre o conceito de morte cerebral. No filme, a reanimação da protagonista após a morte nos distancia da nossa compreensão científica atual sobre a irreversibilidade da perda da função encefálica. A morte encefálica, como bem definiram Moularet e Goulon em 1959 em seu trabalho Le Coma de Passé, e como é estabelecido pela Resolução número 2173 de 2017 do Conselho Federal de Medicina no Brasil, é a cessação irreversível das funções encefálicas. Ou seja, uma vez que ocorre a morte cerebral, a atividade encefálica não pode ser restaurada. É importante distinguir, nesse caso, a morte cerebral de outros estados de inconsciência. Os critérios diagnósticos atuais são rigorosos e envolvem a ausência de resposta neurológica, a apneia persistente e exames complementares que confirmem a ausência de atividade cerebral. A reanimação de Bella por meio do uso de eletricidade no filme remete a filmes ficcionais clássicos, como em Frankenstein. Contudo, a medicina real não consegue de fato ressuscitar alguém morto há tanto tempo apenas com choques elétricos, pois o corpo humano é extremamente complexo e, após a morte cerebral, inúmeras dificuldades aparecem, como a incapacidade de reverter a decomposição celular, restaurar conexões cerebrais extremamente delicadas, garantir a oxigenação e circulação em todos os tecidos e restaurar funções da totalidade dos órgãos. A única forma de ressuscitação existente na medicina real
é a manobra de ressuscitação cardiopulmonar e o uso do desfibrilador externo automático, conhecido como DEA, que são procedimentos utilizados em caso de parada cardiorrespiratória, visando manter a oxigenação dos órgãos vitais, incluindo o cérebro, a fim de prevenir a morte encefálica. Dessa forma, isso só se aplica para uma morte clínica. Logo, o desfibrilador não serve para acordar um corpo morto, como ocorre no filme, e sim para corrigir certos tipos de arritmia cardíaca, como a fibrilação ventricular. Já para fazer o cérebro transplantado funcionar, como de Bella, é crucial restabelecer a conexão entre ele e o novo corpo. Essa conexão envolve as complexas redes vasculares, responsáveis pelo transporte de nutrientes e sinais, e as vias nervosas, que permitem a comunicação e o controle das funções corporais. Como apontamos anteriormente, a reconexão dessas estruturas apresenta desafios significativos. No entanto, pesquisas têm avançado na busca por técnicas que possam superar essas barreiras, como as anastomoses por stent e magnética para os vasos sanguíneos e estratégias para a regeneração nervosa. Um dos aspectos mais fascinantes do filme é acompanhar o desenvolvimento de Bella. Ela possui um corpo de uma mulher adulta, mas com um cérebro infantil, vivenciando uma nova ontogênese, o desenvolvimento do organismo desde a concepção até a maturidade. No artigo Whole Brain Transplantation in Man, Technically Feasible, Sérgio Canaveiro propõe a possibilidade de driblar o envelhecimento com o advento de transplantes encefálicos. Ao invés de tentar rejuvenescer um corpo envelhecido, poderemos transplantar o cérebro completo para um corpo jovem. Essa ideia preservaria toda a trajetória ontogenética do cérebro, as memórias, personalidade e consciência, permitindo a continuidade da identidade. A situação de Bella inverte essa lógica, apresentando um cérebro em formação e um corpo já formado, o que a leva a reaprender todas as funções e a construir sua identidade do zero. Essa dicotomia levanta questões profundas sobre o papel do cérebro e do corpo na formação de quem somos. A ousada premissa de Pobres Criaturas nos transporta para o campo da ética, nos convidando a refletir sobre implicações morais de manipular a vida dessa forma. O desenvolvimento identitário de Bella, com um novo cérebro em um corpo pré-existente, levanta questionamentos sobre a continuidade da identidade e a sensação de habitar um corpo com uma história anterior. Quais seriam as considerações éticas em relação ao consentimento, à autonomia e ao bem-estar de um indivíduo submetido a um processo tão radical? A possibilidade de criar seres humanos dessa maneira nos força a confrontar nossos valores e limites éticos na ciência e na medicina. Pobres Criaturas, com sua narrativa fantástica, nos fornece um terreno fértil para explorar conceitos complexos da neurociência e da bioética. A discussão sobre a morte cerebral nos lembra da fragilidade da vida e da importância de critérios claros para determinar o fim da função encefálica. A possibilidade de reanimação e a complexa conexão corpo-encéfalo nos desafiam a compreender melhor os limites e o potencial da medicina. A jornada de desenvolvimento de Bella nos convida a refletir sobre a intrínseca relação entre o cérebro e a formação da nossa identidade. E, finalmente, as questões éticas levantadas pelo filme nos lembram da responsabilidade que acompanha o avanço científico. Encerrando agora o nosso podcast, agradecemos a todos por nos acompanharem nessa exploração neurocientífica e filosófica inspirada em Pobres Criaturas. Esperamos que essa discussão tenha despertado em vocês novas perspectivas sobre sistemas fascinantes. Continuem curiosos e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Laura Coniche Cardoso, Melissa Marinho Guimarães, Pedro Henrique Dias Gomes, João Pedro França Correia Hipólito, Fernanda Simone Barreto, para a disciplina de Comunicação e Integração do curso de Biociências da Universidade de São Paulo.